Boa noite, gente, tudo bem? Vamos lá mais uma vez para a nossa série. Se você não assistiu o vídeo anterior que eu falei sobre a introdução, sobre o que nós iremos falar durante essa série, pegue e acesse o vídeo anterior primeiro, depois você volte para esse aqui, para você entender mais ou menos sobre o que nós vamos falar aqui. Lembrando que a Bíblia é o único e exclusivo livro que você pode ter certeza que não há nenhuma margem de erro. Eu falei no vídeo anterior que eu estaria usando outros livros, outros historiadores, outros teólogos como base, mas a Bíblia é o único livro ao qual nós podemos confiar 100%, beleza? E hoje a gente vai falar sobre o apóstolo André, o homem dos bastidores. Bom, o que a gente pode falar sobre André? André, assim como Filipe e Pedro, eles vieram de Betsaida. Lá em João 1,44 vai dizer isso pra gente. A gente vê primeiramente que André, ele é muito mencionado quando se menciona na Bíblia também o nome de Pedro, Tiago e João. Quando você vê, assim, não tantas, a gente vê que em alguns momentos Pedro, Tiago e João, eles são mencionados isoladamente como íntimos de Jesus. Vamos colocar assim que André é um amigo de Jesus e Pedro, Tiago e João são íntimos de Jesus. A gente vê que quem estava lá no Monte da Transfiguração, lá em Mateus 17, era Pedro, Tiago e João. E André não era mencionado nesse momento. Mas existem outros momentos onde André ele é mencionado com Pedro, com Tiago e com João. A maioria das vezes que você vê o nome de André, você vai ver ele com a relação muito próxima de Simão Pedro, que é o seu irmão. Mas assim, a maioria das vezes que você vê o nome de André, é mencionado assim, André, irmão de Simão. O André, irmão de Pedro. André era como se fosse uma sombra de Pedro, entendeu? Mas isso não quer dizer que ele não era importante, pois André era muito importante no reino de Deus. E André era tão importante que um dos primeiros discípulos a serem seguidores de Jesus foi ele. Lá em João, no capítulo 1, a partir do versículo 36, a gente vê uma história muito massa, que a gente vê João Batista, estava lá anunciando o evangelho, com um dos seus 2 discípulos, que era André. André era discípulo de João Batista. E aí João estava pegando e estava falando lá, eis aí o Cordeiro de Deus. Jesus estava passando e João pegou e falou, João Batista pegou e falou isso. E aí André e o outro discípulo falou, opa, esse aqui é o Messias. Esse aqui é o Messias, a gente tem que ir atrás. Foram seguindo Jesus, ali na surdina. E Jesus, de repente, olhou para trás e estavam os 2 seguindo. E Jesus perguntou, o que foi que vocês estão me seguindo? E eles pegaram e falaram, Jesus, eu quero saber onde é que você mora. Onde é que você mora? Onde é que você está se hospedando? Eu quero ficar com você. E Jesus pegou e levou eles. E eles passaram o dia inteirinho com Jesus. E a partir desse momento, o André começou a seguir Jesus. André começou a ser discípulo de Jesus. Ou seja, ele foi um dos primeiros seguidores e discípulos de Jesus. Como eu falei anteriormente, Pedro, Tiago, João e André, eles eram muito mencionados. Uma porque André é irmão de Simão Pedro e João é irmão de Tiago. E ambos mexiam na pesca, ambos eram pescadores. Provavelmente eles eram homens de negócio ali da área, sabe? Eles faziam negócios na pescaria, trabalhavam juntos e etc. Esses 4 discípulos, eles praticamente, talvez eles fossem influenciadores para os outros discípulos. Porque a gente vê que eles são os mais mencionados na Bíblia. Ou seja, possivelmente eles eram os mais influentes ali entre os discípulos. Eles eram tidos como líderes, entendeu? Líderes dos discípulos. Desses 4 nomes mencionados na Bíblia, André era o menos mencionado. E por que ele era o menos mencionado? Porque André era o homem dos bastidores. E por que o homem dos bastidores? Porque nos bastidores, as pessoas fazem as coisas mais importantes ali, mas elas não são tão vistas. As pessoas, elas fazem as coisas darem certo, mas elas não são tão vistas. Elas são tão importantes quanto as outras, mas elas não são tão vistas. E André, ele era uma dessas pessoas. A gente vê que quem levou Simão até Jesus foi seu irmão André. André poderia muito bem, sabe, ter enchido seu coração de orgulho, soberba, ter falado, cara, eu sou um dos primeiros discípulos de Jesus. Será que eu vou perder uma oportunidade dessa, sabe, de ser um líder, de ser visto? Será que eu vou perder uma oportunidade dessa de ser influenciador de multidões?
assim como Pedro foi, André não pensou isso em nenhum momento. Pelo contrário, André era o homem que levava as pessoas até Jesus. Lá em João 1, a partir do versículo 40, diz que André, ele, depois de ter ouvido tudo sobre Jesus, né, através de João Batista, ele encontrou Simão. E ele pegou e falou: irmão, achamos o Messias. E pegou o irmão dele no braço, levou até Jesus. E Jesus falou: ó, você é Cefas, você é Pedro. Quem levou Pedro até Jesus foi André, no milagre da multiplicação dos peixes. Os discípulos estavam lá atordoados, sem saber o que fazer. Falou: Jesus, mesmo que a gente trabalhe anos aqui, não tem como alimentar essa multidão. E quem foi o cara que levou os 5 pães e 2 peixinhos para Jesus? Foi o homem que leva as pessoas até Jesus, foi André. Talvez André pensasse da mesma maneira que os discípulos, talvez existisse um pouco de medo ali no coração dele, mas ele falou: tenho fé em Jesus. Jesus foi o cara que transformou a água em vinho. Não vou crer em Jesus? Não vou crer no Messias, aquele que eu abri mão de tudo para segui-lo? Abri mão dos negócios, abri mão de João Batista para segui-lo? Se é o Messias, eu vou ir com ele até o fim. Lá em João 12, a partir do versículo 20, diz que lá na festa da Páscoa, junto com as pessoas que estavam adorando com Jesus, havia uns gregos lá também adorando. E esses gregos chegaram em Filipe e falaram assim: Senhor, nós queremos ver Jesus, você pode levar a gente até lá? E Filipe por um momento pensou: quem é o cara que leva as pessoas até Jesus? Ele pegou os gregos e levou até André, e André pegou eles e levou até Jesus. Talvez você ache que por ele não ser um homem tão mencionado na Bíblia, ele é um homem esquecido, ele é um homem que não é importante, mas pelo contrário, ele fazia a obra mais importante que Jesus nos ordenou, que é levar pessoas até ele. Como eu disse anteriormente, a Bíblia ela não relata muitas coisas sobre André, ele não é mencionado muito na Bíblia, mas alguns registros históricos dizem que depois da formação da igreja, ele pregou em Sítia, Tessália, Macedônia, e ele sofreu martírio em Acaia. Muitos dizem que André ele foi crucificado em uma cruz em formato de X, é por isso que existe a tal da Cruz de Santo André. E registros históricos também dizem que André, quando estava sofrendo martírio, ele sempre incentivava as pessoas a terem fé, a não abandonar a sua fé em Jesus. Essa é um pouco da história da vida de André, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de acompanhar os próximos vídeos, tem muita coisa boa para acontecer ainda, tem muita coisa boa para vocês verem. Espero que vocês tenham gostado, curtam e compartilhem com as pessoas aí da sua volta, seus amigos da igreja, seus familiares, para que a gente possa cada vez mais conhecer a Jesus, beleza, irmãos? Que Deus abençoe você.